Como foi a história que você foi lá no Papa João Paulo II carregando a cadeira de roda? Como que foi essa história? Essa foi uma historinha assim, só engraçada. Ele é cômico, né? Porque ele, não, peraí, vou pegar a cadeira de roda, vai que não é ali? Quantas vezes teve a oportunidade de, por exemplo, São João Paulo II, algumas vezes? Não, várias vezes. Aconteceu que, como depois daquela primeira vez que eu contei a história, como começou a rádio lá de Mônaco, depois daquela, o Papa percebeu que a gente estava bem informado sobre o que acontecia na União Soviética, na Rússia, aqueles países todos. Então ele pediu se a gente podia voltar lá a cada 4, 5 meses para atualizar ele lá da situação da igreja e dos ortodoxos, da situação política da União Soviética. Eles atualizaram. Então a gente ia, a Irina Ilovaisk, aquela senhora russa, aquela que começou a chorar quando foi na rádio, eu ia com ela, a gente ia em audiência privada. Algumas vezes tomamos café da manhã com ele e a gente contava então a situação, ele fazia perguntas. Olha que coisa, hein? E a gente pedia sempre muitas orações, é claro que a gente via que a oração do Papa dava certo, né? E Papa Santo ainda por cima, não tem como não dar certo. É verdade. E aí teve a história da cadeira de roda. Aí eu me lembro, mas antes disso eu queria contar, uma vez nós estávamos saindo de uma dessas audiências privadas, no elevadorzinho, lá tinha um elevador que vai dar direto no apartamento do Papa, no apartamento papal, onde agora está o Papa Léo. Sim. E nós estávamos descendo. Eu dizia, Irina, eu estou muito impressionado com esse Papa, muito impressionado. Eu acho que nós acabamos de falar com um grande santo. Aí ele olhou para mim e disse, pois eu não acho, não. Eu disse, como assim, você não acha? Eu disse, não, eu tenho certeza absoluta. E assim era? E assim é. Deve ter ganhado muitos presentinhos do Papa, ou não? Ele dava presentinhos. Os tecinhos do Papa São João Paulo. Eu guardava um ou outro, dei um para minha mãe, já falecida, mas eu guardo alguns. Eles dão ali um presentinho sempre, ali. É tradição. Regalo, isso mesmo. Sim, e aí teve a história da cadeira. Bom, o padre Werenfried ia a Roma, precisava falar com o Papa, era para dizer, dar algumas notícias da igreja que sofre. E ele sempre tinha muito receio. O padre Werenfried era perfeccionista. Ele tinha receio de falar, a língua falar tudo errado e não queria. Ele pedia para eu ir junto para poder traduzir se houvesse necessidade. E lógico que eu adorava essas ocasiões. E ele estava já com dificuldade de andar. Então, quando chegamos lá, ele pediu uma cadeira de rodas. E o monsenhor providenciou, um funcionário veio trazer. Ele disse, mas, padre, a audiência é exclusivamente para o senhor, uma audiência pessoal para o senhor, não é para acompanhantes. E apontou para mim, não é para acompanhantes. Eu disse, não, eu estou ao par disso. Eu respondi, eu estou ao par, claro, mas o padre precisa de alguém para levar a cadeira de rodas. Eu vou levar a cadeira de rodas lá, mas eu não fico, eu saio. Foi impressionante, porque antes de nós, o Papa recebeu um novo embaixador da Espanha. E é todo um cerimonial impressionante. Sim. Os guardas suíços vão, a senhora toda de preto, um vestido até o chão, aquelas pente espanhol alto, com um véu preto, você lindo. E nós atrás, né? Aquele cortejo todo, alguns funcionários da embaixada atrás, e nós atrás. Eu levo a cadeirinha do padre Werenfried. Chegamos lá de novo. O padre que estava atendia ali as audiências, o Papa estava no escritório dele, nós estamos lá de fora, esperando, o embaixador também. Aí o padre disse, olha, está aqui escrito a audiência estritamente pessoal, o padre Werenfried. O senhor não pode entrar. Disse, não, mas o senhor entra, põe o padre lá e sai. A hora que ele terminar a audiência, o senhor entra para retirar a cadeira. Não, tá bem, tudo bem. Tudo bem. Aí entra o embaixador, foi rápido, foi só entrega de credenciais, aquela coisa toda. Foi rapidinho. Eu disse, padre Werenfried. Aí vou eu entro na cadeira. Aí eu entro, o padre Werenfried era muito esperto, Ele sabia que eu estava louco para ficar. Claro, né? Então ele deu um jeitinho, ele fez o seguinte, ele disse, Santo Padre ia apresentar José Correia, meu braço direito, lá na igreja que sofre, para ajudar.
Ele é um brasileiro, especialista na Rússia. Ah, sim! Não sei, ele mais ou menos se lembrou. Mais ou menos lembrou. Mais ou menos. Disse, ah, sim, sim. Então, como está? Como vai seu trabalho? Bom, nisso fecharam a porta e eu fiquei. Ninguém se atreveu a ir lá buscar, não. Já estava falando. Estava conversando com o Papa. Já estava conversando, né? Já conhecia, né? Foi uma das últimas vezes, não? Que esteve com ele, não? Não. Foi a penúltima vez. A penúltima. A última foi como? Foi normal. Em audiência normal? De audiência normal. A gente viu que já estava bem doente, já não estava mais normal, digamos. Sim. Ele quase não falou, só a gente ouvia, a gente conversava, a gente falava o que tinha que falar, do relatório, né, da situação, a Irina e eu, e foi por isso. Alguns dias depois eu estava em Königstein para um congresso, a gente tem um congresso anual dos diretores, não? O Calegari está sempre lá presente, e eu estava lá quando veio a notícia de que o Papa havia falecido. Eu não tive dúvida nenhuma. Na hora eu falei, eu vou para o aeroporto, eu quero ir para Roma. Sim. Eu me sinto muito ligado a ele. A rádio que a gente tinha foi por causa dele. Sim, claro. A gente tinha toda essa ligação com ele, ele rezava por nós, pelo nosso apostolado e tudo. Então, quando eu estava no aeroporto de Frankfurt, pegar o avião para Roma, veio a notícia, avisaram no alto-falante que os voos para Roma estavam suspensos. Tinha tanta gente chegando em Roma que o governo italiano, a prefeitura de Roma, disseram que não tinha mais condições de receber mais gente. E foram cancelados. É o único caso da história moderna que eu saiba que uma grande cidade foi fechada por excesso de gente. Eram mais de 3 milhões de pessoas de fora que chegaram em Roma. Olha só. O enterro ia ser no dia seguinte. Aí, como eu sou brasileiro, eu não desisto nunca, né? Não, já percebi. Eu disse, com interdição do aeroporto, sem interdição do aeroporto, eu vou para Roma, custe o que custar. Aí comecei a pensar, como é que eu faço? Eu vou dar um jeito dar um jeitinho brasileiro dessa história. E foi fácil. Pensei, vou para Nápoles. Nápoles é perto de uns 300 quilômetros de Roma. Eu vou para Nápoles. De Nápoles eu dou um jeito de pegar um táxi, um ônibus, ou seja lá o que for. Aí fui para Nápoles e chegamos lá. Tinha um micro-ônibus que ia partir para Roma. Eles disseram, olha, as autopistas para Roma estão fechadas, não podem mais ir para Roma. Então nós tem várias pessoas aqui que querem ir de qualquer jeito, e eu sou um deles, eu quero ir de qualquer jeito. Nós vamos chegar num subúrbio de Roma, nas aforas de Roma, e lá vocês se viram para entrar na cidade mesmo. Mas na cidade mesmo a gente não pode entrar. Tá bom. Fui de ônibus. Bom, eu esqueci de dizer, fui com 2 colegas, nossas lá da ajuda da igreja que sofre no escritório lá, 2 polonesas, e nós então pegamos o ônibusinho lá e fomos. Desembarcamos num subúrbio de Roma. Lá foi fácil, italiano, com dinheiro você resolve qualquer coisa. Oferecemos para um carro lá quanto ele queria para nos levar até Roma. Nós chegamos em Roma, o cara falou, olha, vocês precisam de hotel, esquece, porque não tem, tá tudo super lotado, não tem onde ficar. Eu disse, não. Eu pensei, se a gente for ficar em hotel, não vamos conseguir chegar na praça. Roma está super, 3 milhões de pessoas, a Praça de São Pedro, no máximo, cabe 400 mil pessoas. Quer dizer, não dá nem para começo de conversa da multidão que vai estar lá. Então, vamos passar a noite em claro na praça, se a gente não entra no dia. Aí nós fomos, e chegamos lá pelas 10 da noite, mais ou menos, a praça estava quase lotada. Às 10 da noite para o enterro, que ia ser às 8 da manhã do dia seguinte. Nossa! Eu nunca vi algo igual na minha vida. As ruas de Roma lotadas de gente dormindo no chão, com colchonetes e coisas assim, mas lotada, mas gente de tudo. Agora no conclave a gente já via muita gente, imagina 3 milhões? Meu Deus. Porque o Papa era muito querido, né? Sim, o Papa Paulo II só. era muito querido, mas muito querido mesmo. Chegavam trens lotados, como me disseram, antes de fecharem, chegavam trens lotados de gente de pé, viajando, vindo da Polônia, da Hungria, da Alemanha, da França. Bom, aí chegamos na praça, começou a encher de gente, aí eles fecharam a praça, porque senão a pessoa estava lá e ia ficar esmagada de tanta gente. E nós ficamos assim, espremidos.
Eu lembro que tinha um grupo de jovens da ilha da Córcega atrás de nós, na frente um grupo de franceses, do lado uns alemães, era o mundo inteiro. E foi a noite mais linda da minha vida, mais difícil, mas mais linda. Passou a noite toda cantando, rezando. Não dormia um pouquinho ali sentadinho? Não. De pé, no meio da multidão. Dormi como? Não tinha nem como sentar para tirar um cochilo. As moças sentaram, com muito custo. Porque era apertado mesmo, estava lotado. E o problema todo é que as moças tinham que ir do banheiro horas tantas. Sim. E é um problema. Como fazer? Aí então lá, uns falaram, lá atrás da praça, lá tem lugar lá, mas se você sair, você não entra. E aí elas foram, eu fiquei, não saí do lugar. Elas conseguiram, explicaram para uma pessoa lá, olha, lembra da nossa cara, nós vamos no banheiro e a gente volta para entrar. Você não pode ir tranquila. Já tinha várias pessoas também precisando ir, elas conseguiram ficar. E no dia seguinte, houve a cerimônia toda, né? Foi inesquecível, muito bonito. O vento bateu, Sim, o missal começou as palhas a virar, né? Foi muito bonito.